Primeiro ano, tudo em ordem. É claro que, pelo menos para mim, é o que eu não queria tanto, porque o que eu queria era estar presencial. Vocês sabem que, como eu sou educador há mais de 30 anos, é aquilo que eu mais gosto, é estar perto. Mas já que, assim como tem dito os repórteres, de que o diferente está se tornando normal e isso se torna cada dia mais evidente, mais claro, então bora, né? Se é isso que temos, para esse exato momento, vamos. Eu fiz da seguinte maneira: eu priorizei e vou priorizar aquilo que eu vejo que é interessante. Você pode ver que as atividades postadas, que vão chegar para vocês aí essa semana, elas são voltadas para Conte. Por quê? Porque eu voltei, para vocês se familiarizarem novamente. Eu vou dar 2 aulas de Conte, além das lives, porque é uma coisa que cai tanto sociologia quanto filosofia, é muito voltado também. São questões que sempre caem em vestibular. E já que nós estamos sempre e ainda não sabemos qual o dia que nós podemos voltar, até as aulas da faculdade lá de Mineiros, eu acabei de ver isso, que estavam autorizadas as aulas práticas de medicina, enfermagem, odonto, a voltarem, o Ministério Público não permitiu, pelo menos a priori. Então, é o que temos, né? Então, vamos lá. Conte, no livro de vocês, ele fala brevemente. Ele coloca assim: Auguste Comte, ele é francês, é considerado o pai do positivismo. O positivismo em relação à história é ali, quando nós temos ali no início do Brasil República, você vai ver que a nossa própria bandeira, quando ela é mudada, ela tem aquele lema ordem e progresso, é baseado muito no lema positivista. Então, só para vocês se recordarem. Então, o livro de vocês fala que o pai do positivismo é Comte, e ela segue vários aspectos, como está na apostila de vocês, no módulo 1, capítulo 3, página 18, tá? É uma visão otimista que dominava o desenvolvimento das ciências. Então, lembra do lema, ordem e progresso, tá? Então, ele está falando disso, desenvolvimento das ciências naturais do século XIX. Pode-se considerar o positivismo uma forma de cientificismo com forte influência do empirismo, que é aquela coisa experimentada, apesar de que há ambiguidade, como a fundação de uma religião ateísta e humanista, em que os próprios seres humanos e o progresso científico devem ser louvados. Então, vocês estão vendo que a ciência está acima de qualquer coisa. Por isso, o progresso. Além de sistematizar o fundamento das ciências naturais já desenvolvida, ele busca fundar a sociologia enquanto ciência. Por quê? Porque ele vai estudar, então, o ser sociável. E aí ele entende que o momento é assim. Depois vão vir críticos que, dependendo das questões, principalmente do Enem, que pelo menos as provas ela tinha uns quesitos mais críticos, ela vai levar uma crítica a essa visão positivista de Comte. Então, vocês ficam sempre atentos. E depois ele vai falar, então, chamar a história, é a teoria dos 3 estágios, que é o estado teológico e fictício, o metafísico e abstrato, o científico ou positivo. Que já o livro ele não dá muita ênfase, mas eu gosto. Que aí eu peguei um outro livro para que vocês, então, fiquem atentos a isso. Então, o que é o positivismo? O livro já te deu uma clareza ali. É a designação da doutrina criada por Comte, fundada na extrema valorização do científico e das ciências positivas. Por isso que ele cita lá na apostila de vocês aquela coisa que é empírica.
Ele foi adotado, esse termo positivista, pelo próprio Comte, definindo toda uma diretriz para a sua filosofia, de culto à ciência e a sacralização do método científico. Então, ele coloca o cientificismo bem acima de qualquer coisa. O positivismo também ele acaba caracterizando-se por um tom geral de confiança nos benefícios da industrialização, bem como por um otimismo em relação ao progresso capitalista guiado pela técnica da ciência. É óbvio, se eu estou falando ciência, eu estou falando industrialização. Industrialização sempre eles colocam isso como o quê? Como progresso, avanço científico. Então foi a partir de Comte que é desenvolvido isso. E ele acaba se manifestando de modo variado em diversos países ocidentais, a partir da segunda metade do século XIX, porque Comte é de 1798 e ele morre em 1857. Então eu pego século XVIII, século XIX. E aí então ele coloca essa lei dos 3 estados, que acaba resumindo então o pensamento de Comte sobre a evolução histórica e cultural da humanidade, aonde ele escreve sobre o curso de filosofia positiva. Essa lei dos 3 estágios, dos 3 estados históricos, tem estado teológico, o fictício, estado metafísico ou abstrato, e estado científico e positivo. Então, olha aqui para vocês verem como não é tão complicado. Todas as vezes que vocês veem isso, sempre façam, já que vocês já estão aí no ensino médio, partindo aí já, caminhando bastante, terminando o primeiro ano, tem que sempre pensar nisso, vestibular, fazer um link de uma coisa com outra. Quando falo desses 3 estados e automaticamente cientificismo, a industrialização, o progresso, você vai ter que fazer uma ligação diretamente com Comte. Então, estado teológico ou fictício, estágio que representaria o ponto de partida da inteligência humana. Então, ele tem, primeiro, segundo e terceiro, então dá para a gente entender que é uma linha, então, em andamento. Então, o primeiro, essa inteligência humana, é o ponto de partida, na qual os fenômenos do mundo são vistos e produzidos pelo sobrenatural. O ponto culminante desse estado deu-se quando o ser humano substituiu o politeísmo pelo monoteísmo. Então, a partir disso, então, é que começa esse primeiro estágio, aonde vocês podem ver que há uma mudança mesmo, principalmente Grécia, Roma, quando eles acabam com esse tipo de coisa e acabam, então, tirando o politeísmo e acreditando, então, no monoteísmo e um só Deus. O segundo estágio, que é chamado estágio metafísico ou abstrato. Vamos lá para ver qual a referência que ele faz disso. Estágio em que a influência dos seres sobrenaturais do estado teológico foi substituído pelas forças abstratas, consideradas como representantes dos seres no mundo. Então eu pego aqui, essa influência dos seres sobrenaturais do estado teológico foi substituído por ação de forças abstratas, consideradas como representantes dos seres no mundo. Então já aqui já há um representante que vai então ser esse link, né, entre o sobrenatural. Então essa coisa meio metafísica, por isso que ele coloca estado metafísico ou abstrato. E o terceiro estado é o estado científico ou positivo. Estágio definitivo da evolução racional.
da humanidade em que, pelo uso combinado do raciocínio e da observação, o ser humano passou a entender os fenômenos do mundo. Então, é o ser humano agora tomando lugar daquilo que era dito como espiritual ou metafísico. O ser humano agora, ele agora começa a pensar, a observar, passar pelo experimento que é o chamado empírico, e daí ele começa a entender todos os fenômenos do mundo. Esses são então os 3 estados. Agora, quais são os objetivos, ou qual é o objetivo e entendimento desse positivismo? Ele coloca assim: o objetivo desse método positivista de investigação é a pesquisa de leis gerais que regem os fenômenos naturais. Então ele vai fazer uma pesquisa daquilo que é o natural, que é da própria natureza em si. Ele vai fazer uma observação, não se esquecendo que ele está valorizando o quê? Ele está valorizando a razão, a ciência acima de tudo. Então precisa de experimento, por isso que é empírico. Assim, o positivismo diferencia-se do empirismo puro, porque não reduz o conhecimento científico apenas nos fatos observáveis. Então ele vai além, e na elaboração de leis gerais que reside o grande ideal das ciências. Com base nessas leis, o ser humano torna-se capaz de prever os fenômenos naturais, podendo agir sobre a realidade, ver para prever. Então ele pega tudo aquilo de conhecimento, ele passa o experimento e agora então ele estuda, a ciência está à frente, a ponto de prever o que poderia até acontecer nas ciências naturais. Ver para prever é o lema da ciência, o quê? Positivo. O conhecimento científico torna-se, desse modo, um instrumento de transformação da realidade, do domínio do ser humano sobre a natureza. As transformações impulsionadas pela ciência visam o quê? Progresso. Este, porém, deve ser subordinado à ordem. Temos, então, o lema positivista aplicado na sociedade: ordem e progresso, que era o lema. Por isso que é muito criticado posteriormente pelos estudiosos esta questão de ordem e progresso. Eles acreditam que essa ordem seria o quê? A ciência comanda através do homem, o homem manda, e aí você se cala, e aí existe o progresso. Então veio uma corrente depois que criticou muito o positivista kantiano, em detrimento disso que eles criam. E aí então ele vai discorrer no discurso sobre o espírito positivo. Ele vai ter um compromisso com a realidade, utilidade, certeza, precisão, organização e relatividade, que na aula que vem eu vou falar, e na própria mudança da sociedade. E aí então nós vamos voltar, então aí vamos prosseguir com as nossas próximas aulas, que no livro de vocês nós temos Hegel e depois o que eu coloquei aí para vocês, para nós terminarmos. Então isso aí seria só a revisão, para nós voltarmos então para prosseguir no que a apostila de vocês fala. E aí então nós já vamos para o capítulo seguinte, tá? Um beijo no coração de vocês e até a live.